Minha noiva me traiu com meu irmão mimado, e agora quer me culpar pelo próprio fracasso. Desde que me entendo por gente, cresci sendo comparado ao meu irmão mais novo, Bruno. Ele nasceu com uma condição cardíaca delicada que exigia cuidados e atenção extrema. Desde pequeno, ele era tratado como um anjo de porcelana, intocável. Intocável ao ponto de ser mimado até o osso. Qualquer erro dele era justificado. Qualquer malcriação era perdoada. Qualquer atrocidade era abafada com a desculpa de que ele já sofre demais com o coração. Enquanto isso, eu era o irmão mais velho, o que deveria entender, aceitar, cuidar e ceder. E por muitos anos eu fiz isso. Eu suportei ser o filho que tirava notas boas e ganhava um ok, enquanto ele ganhava a festa por passar raspando. Eu aceitei ver meus pais gastarem fortunas com os caprichos dele, carros, viagens, videogames, roupas de grife, enquanto eu ganhava uma mochila nova a cada 3 anos porque estava em bom estado ainda. Eu cresci com um sonho, ter minha própria empresa no ramo de tecnologia e inovação, algo que eu alimentava desde a adolescência. Enquanto meus pais bancavam tudo para o Bruno, eu juntei dinheiro desde o primeiro estágio. Sempre trabalhei dobrado. E foi durante essa fase que conheci a Paula, minha ex-noiva. Paula parecia ser tudo o que eu sempre quis. Inteligente, gentil, ambiciosa, ou pelo menos foi assim que ela se mostrou. Ficamos juntos por quase 4 anos. Ela conheceu minha família, participou de todos os eventos. Inclusive, sempre dizia que Bruno era legal, mas muito folgado. Mal sabia eu. Nosso relacionamento ia bem, até começarmos a planejar o casamento. Foi aí que tudo desandou. O planejamento do casamento foi quando as máscaras começaram a cair. Paula começou a se distanciar emocionalmente de mim, alegando estresse, ansiedade e excesso de trabalho. Eu, como sempre, tentava entender. Afinal, estávamos organizando um casamento inteiro praticamente sozinhos. Meus pais estavam mais preocupados com o Bruno, que havia terminado mais um namoro tóxico e precisava de atenção emocional. Comecei a perceber algumas atitudes estranhas. Paulo estava mais tempo no celular, saía sem me avisar, dizia que ia dormir cedo, mas ficava online até altas horas. E, pior, quando Bruno estava por perto, ela mudava o tom de voz. Ria mais. Brincava mais. Eu achava que estava paranoico, até o dia em que precisei pegar um carregador emprestado do quarto do meu irmão e vi a notificação no celular dele, uma mensagem no WhatsApp, sem nome salvo, apenas um emoji de coração. A prévia da mensagem dizia: Hoje à noite de novo, quero você só pra mim. Na hora, meu estômago embrulhou. A desconfiança se tornou certeza quando o celular vibrou de novo com uma selfie que, mesmo borrada pela prévia da notificação, eu reconheci que era da Paula. O mundo desabou ali. Confrontei primeiro a Paula. Ela tentou negar, gaguejou, chorou. Depois de muita pressão, confessou, estavam tendo um caso emocional há meses, mas só tinham ficado poucas vezes, a clássica desculpa suja. O que doeu mais? Ela disse que achava que talvez estivesse apaixonada pelo Bruno. Fui confrontar meu irmão no mesmo dia. Sabe o que ele fez? Riu. Simplesmente riu e disse: Você sempre teve tudo, só quis provar que eu também posso conseguir o que você tem. Minha própria família não fez nada. Sabe o que meus pais disseram? Você sabe como o Bruno é, não podemos deixá-lo passar por mais um trauma. Não destrua a família por um erro. E o pior, eles me ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. Para me manter calado. Para não expor o Bruno. Para não causar um escândalo. Eu estava em frangalhos, e meus próprios pais queriam comprar meu silêncio. Mas ao invés de me revoltar na hora, eu aceitei. Mas pedi muito mais do que o valor que eles ofereceram. No fundo, já sabia exatamente o que faria. Aceitei o dinheiro da família com um sorriso forçado e um coração em ruínas. Enquanto meus pais respiravam aliviados por terem resolvido a situação, eu já traçava um plano muito maior. Não era sobre vingança imediata. Era sobre criar algo sólido, que deixasse claro que eles me subestimaram. Que eu não precisava deles. Usei cada centavo daquela grana suja para abrir a empresa que eu sempre sonhei. Algo que vinha planejando há anos, mas nunca pude tirar do papel por falta de investimento. Investi em tecnologia, inteligência de mercado e montei um time com pessoas tão determinadas quanto eu. O que começou como uma startup pequena, em menos de 2 anos se tornou um dos negócios mais promissores do setor. Meu nome estava sempre nos bastidores, propositalmente.
Eu queria construir tudo do zero sem que soubessem que era eu. E consegui. Tripliquei meu patrimônio, viajei, estudei, cresci. Enquanto isso, o que aconteceu com Bruno e Paula? A vida de conto de fadas deles durou pouco. Logo vieram as fofocas, os boatos, as traições mútuas. Paula ficou grávida, ou pelo menos dizia estar, e isso virou mais um motivo para se unirem de vez. Mesmo sem amor real, meus pais gastaram uma fortuna com o casamento deles, uma cerimônia sem alma, sem brilho. O que ninguém sabia era que, enquanto eles bancavam o casal perfeito nas redes sociais, estavam se afundando em dívidas. O dinheiro da família, que sempre foi usado para proteger o mimado do Bruno, estava escorrendo pelo ralo. Minha mãe vendia joias escondida. Meu pai hipotecou a casa de praia. Mas ainda assim, insistiam em fingir que tudo estava ótimo. Afinal, imagem é tudo, como minha mãe sempre dizia. E eu? Eu estava em paz. E muito bem acompanhado. Conheci Lara durante uma viagem ao Japão. Inteligente, engraçada, linda e de uma sensibilidade absurda. Nada nela lembrava Paula. Ela me fazia sentir como se eu tivesse finalmente acordado de um pesadelo. Começamos a namorar discretamente. E o tempo passou. Até que um dia, decidi aceitar o convite para um jantar de família. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia o que queria mostrar. E levei Lara comigo. Paula estava lá. Com os olhos vazios, a expressão amarga, e claramente infeliz. Quando me viu entrando com Lara de mãos dadas, ela congelou. Não esperava. Ela achava que eu ainda estava curando meu coração partido. Bruno também estava lá. Inchado de bebida, arrogante como sempre. Mas até ele ficou sem palavras. Durante o jantar, os comentários sutis começaram. Paula perguntava, com falsa doçura, se Lara sabia sobre o meu passado triste. Bruno fazia piadas sobre empresários que vivem no anonimato. Meus pais tentavam puxar assunto com Lara como se fossem a melhor família do mundo. Mas eu mantive a postura. Até que Paula perdeu o controle. Ela levantou a voz. Disse que eu era um covarde por não ter lutado por ela. Que era minha culpa se ela se envolveu com Bruno. Que eu nunca a amei de verdade. E, diante da família toda, gritou. Você destruiu minha vida. Lara ficou sem entender. Mas eu apenas sorri. Paula surtou. Saiu do jantar. Pegou o celular. E em sua necessidade desesperada de ser vítima, postou tudo. Detalhou o passado. O dinheiro. A traição. O abandono. Achando que o público iria abraçá-la. Mas o efeito foi o oposto. A internet não perdoa. O vídeo viralizou, e não do jeito que ela esperava. Comentários de nojo, de repulsa. Chamaram-na de manipuladora, de oportunista. Começaram a cavar o passado dela e de Bruno, e descobriram mais podridões. A máscara caiu com estrondo. E a família? Vários parentes cortaram contato. Investidores retiraram apoio da empresa do meu pai. A imagem da família respeitável virou motivo de chacota. E tudo porque eles protegeram um filho mimado e desprezaram um filho que realmente queria construir algo. Depois do escândalo na internet, o mundo deles começou a desmoronar com a força de um castelo de cartas diante de uma tempestade. Paula sumiu das redes por semanas após o surto público. Tentaram apagar os rastros, mas era tarde demais. Sites de fofoca, vídeos de reação, threads no Twitter, todos estavam falando sobre a ex-noiva traidora que engravidou do cunhado e tentou se fazer de vítima. Cada detalhe exposto por ela mesma era agora usado contra ela. Bruno, que sempre viveu na bolha do ninguém me contraria porque sou doente, teve sua bolha estourada de uma vez por todas. Tentou bancar o valentão, foi arrogante em uma entrevista para uma rádio local dizendo que a internet é um lugar de invejosos, mas bastou isso para a empresa da família ser alvo de cancelamento massivo. Contratos foram cancelados, parcerias encerradas, e até a marca da família foi boicotada. Meus pais, finalmente, foram expostos pelo que sempre foram, cúmplices silenciosos da podridão. Quando um dos investidores mais antigos descobriu que eles pagaram para me calar e proteger o Bruno, ele se retirou com um processo por quebra de ética. A hipocrisia de anos foi colocada sob holofotes. E eu? Eu segui crescendo. Minha empresa expandiu para o exterior. Recebi prêmios de inovação. Dei uma entrevista para uma revista de negócios, e pela primeira vez, falei publicamente sobre a traição. Sem nomes, sem rancor.
Apenas a verdade crua, dita com maturidade e calma, o que doeu ainda mais para eles. Lara, minha parceira em tudo, ficou grávida. O dia em que vi o ultrassom do nosso filho foi o momento mais feliz da minha vida. Não por provar algo para alguém, mas porque era a primeira vez que eu via o futuro diante de mim, limpo, possível, e meu. Decidimos fazer um chá revelação. Foi simples, cercado de amigos, sem exageros. Mas alguém gravou um trecho e postou. E mais uma vez, o vídeo viralizou. A legenda dizia: do fundo do poço ao topo do mundo. O empresário que foi traído pelo irmão e pela noiva agora terá um filho com o amor da vida dele. Justiça poética existe. No mesmo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha mãe. A voz dela estava baixa. Fraca. Pela primeira vez, não arrogante. Filho, nós erramos tanto. O Bruno não é mais o mesmo. A Paula está fora de si. A casa está hipotecada. Eu só queria ver meu neto. Saber se um dia você pode nos perdoar. Eu respirei fundo. Pensei em tudo que tinha vivido. Em cada lágrima escondida. Em cada madrugada que eu passei em silêncio perguntando por quê. E então eu disse, com toda a serenidade que eu carregava agora: Mãe, vocês me mataram em vida uma vez. Mas graças a isso, eu renasci. Hoje, tenho tudo o que preciso. Amor, paz, futuro. Meu filho vai crescer com orgulho do pai que ele tem. E você vai assistir tudo isso de longe. Desliguei. E foi como se uma última corrente tivesse se rompido. Hoje, minha vida é feita de verdade. De escolhas conscientes. De amor real. Meu filho chegou há poucos meses, lindo como Lara, e com os olhos calmos que dizem que tudo vai ficar bem. Bruno e Paula? Separados. Ela sumiu das redes. Ele foi morar fora com o pouco que restou da herança que meus pais conseguiram salvar. Ninguém fala mais com eles. Meus pais? Aposentados à força. E esquecidos. Eu não precisei me vingar com gritos, nem com ódio. Apenas vivi minha melhor vida, e os fantasmas do passado se enterraram sozinhos. Porque às vezes, a melhor vingança é simplesmente florescer.